Olá, boa tarde, tudo bem com os senhores? Então, hoje vamos falar sobre a cronologia da sociologia. Como podem ver, não sei se dá pra ver, mas tá aqui. Eu fiz o meu esboço na televisão e eu não sei se o professor vai se importar de eu ler porque eu me matei pra fazer esse esforço. Esforço não, esboço. Entendeu, né? Não sei se vai dar pro professor. Agora tem um vizinho aqui também que ele fala alto pra caramba. Já? Tá, então vamos começar na cronologia da sociologia. Sociologia. O surgimento da sociologia ocorre no século XIX, a princípio por influência da teoria positivista de Auguste Comte, porém muitos acontecimentos anteriores e concomitantes ao surgimento dessa nova ciência humana contribuíram para sua formação. Podemos retomar os primeiros indícios de transformações da sociedade europeia que influenciaram a sociologia ainda no Renascimento. O Iluminismo também contribuiu para a desestabilização social e uma completa mudança da configuração urbana e política que tornaram a sociedade europeia altamente complexa e carente de fontes de explicações teóricas e rigorosas. Já a consolidação da sociologia enquanto ciência ocorreu com o trabalho desenvolvido pelo jurista e sociólogo francês Émile Durkheim, que formulou o primeiro método preciso e exclusivo para a nova ciência e a introduziu na universidade como disciplina autônoma. Então, o que eu imagino que seja isso, que a sociologia veio para salvar entre aspas, veio para mudar meio que a forma de ver a sociedade. A forma de ver a sociedade, de pegar uma sociedade que estava turbulenta, que ninguém sabia o que era, na verdade, nem se podia dizer uma sociedade, e reformular ela desde o início, assim, de política, religião, misturar os dois, ou não misturar, fazer o completo, entendeu? Ela veio meio que para separar cada coisa no seu lugar e ter uma ideia de cada coisa. E para entender a cronologia da sociologia, a gente precisa meio que entrar no meio do contexto da história, que vai passar lá pela Europa, que está passando uma turbulência, tem as revoluções, são um monte de revoluções, é isso que eu queria dizer. Entre os séculos XV e XVI, sucessivos acontecimentos alteraram significativamente a vida, a política e a economia europeias. Podemos pensar que a economia e a política feudal não precisavam de grandes explicações, pois havia uma lógica interna justificada pelo clero, que é uma organização social rural e simplista, baseada em estamentos. O clero é meio que todo mundo que faz parte da igreja, que serve para a igreja, essas coisas assim. E esse modo de pensar ali feudal que significava assim, é meio que uma pirâmide. Tem a nobreza, o clero e os servos, que sei lá, que tinham uma meio que importância assim, quase nada, e tinha os camponeses, que geralmente eram a base mais pobre das terras, que é meio donos de terras que tiveram que ceder essas terras para os seus reis e eles ficam com a menor parte dos alimentos que eles colhiam e ganham miseráveis dinheiro. Antigamente quem mandava geral nas cidades assim era meio que a igreja católica, e ela dizia que quem nascia camponês é porque merecia ser um camponês, quem nascia nobre é porque tinha uma alma nobre. Ela meio que dizia que Deus tinha escolhido o futuro de cada um, o nascer de cada um, a cidade de cada um, a família de cada um, o jeito que ela ia viver, tá ligado? Então, é isso que era assim, meio que por isso que veio meio que a sociologia, assim, para revigorar esses pensamentos, esses princípios, assim. O século XIX encontra-se em meio a uma crise devido ao alto desenvolvimento promovido pela industrialização, o que refletiu na formação de uma complexa crise de valores e conflitos de interesses. Podemos listar como fatores históricos que contribuíram para o surgimento da sociologia os seguintes, que aí vem o renascentismo, capitalismo, mercantilismo, não sei o nome daquele bicho, mas é alguma coisa assim. O renascentismo
Eu vou ler, tá? O renascentismo, com o renascentismo, a burguesia passa a crescer e aquela concepção de sociedade estamental medieval passa a ser alterada, visto que os burgueses não eram nobres, mas tinham tanto ou mais dinheiro quanto os nobres. A reivindicação da classe burguesa por seus direitos políticos ocorreu gradativamente de acordo com o crescimento dessa classe. Essas alterações na configuração social europeia causaram uma alteração tão grande na ordem política e social do continente que, em partes, contribuíram até para a Revolução Francesa e para os ideais de igualdade e liberdade propostos pelo iluminismo. Encontramos no Renascimento europeu um período de transição do medievo para a modernidade. A retomada de valores filosóficos, científicos e estéticos da cultura grego-romana mudaram a concepção de conhecimento ao ser humano, permitindo uma nova visão que inauguraria a modernidade. Meio que é quando os pintores da época, ou sei lá, os influenciadores, como diria na nossa época, daquela época no caso, revogaram o seu direito de expressão, assim, que eles geralmente só podiam fazer retratos de igreja, de deuses, ou o próprio Deus, Jesus, sim, é santidade, eles só podiam fazer isso, pra igreja, assim, no caso, não podia fazer o que eles quisessem. Até mesmo eles se juntaram e cada um na sua parte revogou o seu direito. Com o tempo, eles foram conseguindo isso, até por isso que tem o renascentismo. Também é o renascimento. E também nessa época ali, o mundo começa a se tornar um pouco mais capitalista, como dizia. E aí começou a surgir os burgueses, que eles tinham a cabeça, a mente fora da caixa, assim, e começaram a vender coisas assim, e começaram a ter poder aquisitivo comparado com nobres, essas coisas assim. Eles começaram a reivindicar o seu lugar na sociedade, assim. E começaram a fazer transições entre os nobres e esses burgueses, assim. Eles começaram a tomar meio que conta, assim, do comércio das cidades feudais. Que é a parte que entra o capitalismo mercantilista. Acho que aqui. O surgimento do capitalismo, em sua primeira forma, o mercantilismo, desencadeou a expansão marítima e comercial europeia, fator que possibilitou o desenvolvimento financeiro de potências por meio de comércio e da exploração voraz das colônias situadas nas Américas e mais tarde na África e na Ásia. Isso fez com que, em primeiro momento, século XVI, o europeu buscasse entender as diferentes culturas das colônias. Em um segundo momento, século XIX, o europeu precisava justificar a exploração sanguinária dos países africanos e asiáticos. No século XVI, começou de forma embrionária o desenvolvimento de uma atitude de estudos das diferentes culturas. No século XIX, aquele estudo tornou-se uma área científica das ciências sociais, a antropologia. Em um começo, por volta dos anos de 1870, a antropologia era exatamente elitista, etnocentrista. Além disso, criava teorias para justificar a exploração das novas colônias. Apesar de já estarem em curso, no mesmo período, o capitalismo industrial já está em curso no mesmo período capitalismo industrial. É meio que eu falei, o capitalismo começou de uma certa forma desse jeito. Foi por explorações marítimas de navegadores indo buscar coisas que não existiam na Europa para vender na Europa. Eles iam na Ásia, na América, na África, assim, até mesmo faziam tráfico de escravos, que meio que foi nessa época aí que começou essa noia de escravizar. Foi isso que foi tornando eles com a quantia de dinheiro superior ou comparada com os nobres.
que foi aí que os burgueses começaram a tomar sua proporção na sociedade. Revolução Industrial, que todos nós na escola já ouvimos falar, na geografia fala que tem 59, a história fala que tem 3, a ciência fala que tem 24 e o mundo fala que tem 2. Fui poético, né, para dizer. Então vamos lá. A consolidação da burguesia enquanto classe dominante, a formação do capitalismo industrial firmaram-se com a mudança de economia, antes baseada na manufatura e agora baseada na produção industrial, que gerou a divisão acirrada de classes sociais. Isso ocasionou uma intensa exploração demográfica nos centros urbanos que se industrializaram, como Londres e Paris, pois as pessoas migraram do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. A falta de emprego para todo mundo resultou em miséria, fome e aumento significativo da violência e alastramento de doenças. O caos desse novo cenário europeu era para Auguste Comte mais um atestado de que era necessária uma ciência capaz de estudar e reordenar a sociedade, a fim de colocar a humanidade novamente no rumo do progresso. Foi o que eu falei todo esse vídeo, claramente. A Revolução Industrial foi meio que assim, o povo não queria mais saber de... Não é que nem queria mais saber, é que foi mudando assim, todas as coisas mudam. E parou de tipo, a pessoa vai lá, navega até na Ásia, traz sei lá o que de lá que não tem na Europa e vende ali na feirinha. Não, agora uma pessoa criou uma indústria no centro da cidade e com um monte de máquinas assim que dá para suportar até milhões de pessoas, dezenas de pessoas trabalhando no mesmo lugar. Com isso fez que acabasse a época feudal, que geral saiu do campo e foi para urbanização, foi para zona zona urbana. Que aí acabou com essa história de meio que nobre, não sei o que, a igreja manda tudo. Meio que acabou isso. Aí o pensamento foi mudando, mas isso acabou fazendo que não tinha indústria para todo mundo. Mas geral saiu do campo e veio para a cidade. Foi acabou fazendo que tinha bastante pessoas que ficaram sem emprego, que esgotou os empregos nas indústrias. Isso gerou um monte de fome, miséria, essas coisas assim, porquidade, essas coisas assim. Aí foi aonde Auguste Comte pensou, de novo, mais uma coisa que mostra para todo mundo que a gente precisa de uma ciência que sei lá, nos dê um caminho para que volte tudo ao normal, que a gente consiga, sei lá, daqui para frente ser melhores na sociedade, ter coisas que sejam agradáveis, que a gente consiga viver. E é isso que a Revolução Industrial trouxe para nós. Como a Revolução Francesa contribuiu para o surgimento da sociologia? Spoiler! Foi ali que Auguste Comte falou: agora a gente tem que fazer uma ciência que mude tudo e todos. Nós temos que fazer. Não tem escolha, a gente tem que fazer. Olha a bagunça que tá isso daqui tudo. Só isso que eu posso dizer, agora fiquem com essa. A Revolução Francesa marcou profundamente a história europeia. E como não poderia ser diferente, foi um fator decisivo para o surgimento da sociologia. A lógica monárquica, herdeira do medievalismo, foi derrubada e o pensamento republicano começou a nascer na Europa. Forma de políticas menos excludentes, laicas e baseadas no estudo de direitos começaram a florescer na França, o que alterou a configuração social do país. Apesar dos fatores positivos que tornaram a Revolução Francesa, a França viveu anos de instabilidade política, diante da insegurança que, segundo Comte, era um empecilho para o crescimento, para a evolução e para o progresso. O filósofo propôs a criação de uma ciência que, tal como as ciências naturais, observasse e formulasse metodologicamente a sociedade a fim de propor rumos para a retomada do progresso social.
científico e moral. Diante disso, o filósofo formulou a sua lei dos 3 estados e inaugurou o positivismo. Foi o que eu falei. Ele deu... É que nem no futebol. O Conte, deu o pontapé inicial, mas quem levou até no gol e fez o gol, sozinho, vamos dizer assim... Sozinho não, né? Porque ele teve a ajudinha lá do Conte, assistência lá do Conte. Mas quem fez o gol foi Émile Durkheim. Vocês vão ouvir. Ele tá bem aqui, ó. Ele vai aparecer aqui. Pode ser que temos até depoimentos. Agora para vocês. Break news. Acho que é isso. Break news. Émile Durkheim pode aparecer aqui hoje. A Revolução Francesa foi um passo muito importante para toda a Europa, acho que para toda a Europa, porque não tinha muita ligação com a América, a Ásia e a África. Meio que só tinha colônias, essas coisas assim, mas não tinha chegado ainda. Na França teve um novo jeito, assim, parou de ser a igreja manda, não sei, não tem direito de expressão, as coisas mudaram, só que determinado momento, depois que mudou, eles começaram tava uma bagunça aquilo lá, não sabia o que fazer, tava uma crise financeira, tava uma crise de estabilidade, assim, não tava estável, a sociedade estável como eles queriam, eles achavam que ia ser. Foi aí que o Conte teve a ideia, foi que eu falei do spoiler. Ah, tu tá ligado, né, mano? Eu sou esperto pra caramba. O surgimento da sociologia como ciência, que aí, tá ligado, né? O Conte deu o primeiro passo para a criação da sociologia. Porém, Émile Durkheim formulou uma crítica ao pensamento cotidiano que, na visão de Durkheim, era o demasiado metáfico e não atingia de fato o estágio positivo, capaz de criar uma ciência rigorosa para a sociedade, pois isso era baseado em abstrações. Durkheim também foi o pioneiro ao introduzir a sociologia no ensino superior francês, inaugurando a cadeira de sociologia em curso de direito e cursos voltados para a docência, além de torná-la uma ciência autônoma e rigorosa. Durkheim ele meio que bolou o primeiro método da sociologia, assim, da sociedade, o que ele queria, que ele achava certo, essas coisas assim. Agora vamos falar sobre esse senhor aqui, que está aparecendo aqui do lado, esse lindo, carequinha, né, da hora. Émile Durkheim. Para Durkheim, uma ciência da sociedade deveria ter o seu próprio método de análise capaz de operar autonomamente, pois as leis das ciências naturais não seriam suficientes para compreender todo o complexo que eram as sociedades capitalistas e industriais. Durkheim formulou o método comparativo de análise social baseado no que ele chamou de fatos sociais. Segundo o sociólogo francês, existem traços comuns que se repetem em todas as sociedades. Os fatos sociais e o papel da sociologia seria identificar esses fatos e comparar os dados obtidos das diferentes sociedades. Era isso, cara. Simplesmente Émile Durkheim é o cara. Ele queria meio que modular o capitalismo que estava tendo, que era só dinheiro, ninguém pensava na sociedade. Ele veio lá para vamos trabalhar junto, pá, coisa boa, fim, 2 toques, 1, 2. Agora, direto daqui, exatamente 8h07, Émile Durkheim, para vocês. Fala tu, menão. O suicídio. Há uma ocorrência comum desse fenômeno em todas as sociedades, sendo motivada sempre pelos mesmos fatores: isolamento social e falta de perspectiva de vida social, o que classificou como suicídio egoísta, não no sentido de não se pensar nos outros, mas no sentido de planejar o próprio ego e a sua existência para fora da sociedade, e não enxergar vínculos entre si mesmo e o mundo. Tirar a própria vida por uma causa maior, o que eu chamo de suicídio altruísta, que é enxergar em algo uma maior importância que própria existência, fazendo com que o sujeito se mate em nome daquilo que está em questão. Tirar a própria vida por conta de uma instabilidade caótica no âmbito social ou econômico, o que leva as pessoas
a tomarem medidas drásticas. Esse eu chamei de suicídio atômico. Constatei que o suicídio é um fato social por ocorrer em todos os lugares, mas que os números de casos de suicídio variam. É isso aí e tamo junto. Então, vocês viram aí o exemplo de Emile Durkheim, belo homem. Muito obrigado pela participação. Espero que esteja tudo bem aí com o senhor. Então, mas agora vamos para o surgimento no Brasil, que é o que todo mundo quer saber. Como surgiu, como veio para cá esse método de ciência da sociedade humana brasileira do mundo. Como que veio para cá? Eu vou ler para vocês. O surgimento da sociologia do Brasil, segundo o escritor, o início da sociologia do Brasil passou por dois momentos distintos, separados pela década de 1930. Antes desse período, a sociologia brasileira era feita sobretudo por juristas, a partir de 1890, além de juristas, historiadores e filósofos e intelectuais em geral, tentaram entender a sociedade brasileira em 1933. São Paulo inaugurou o primeiro curso superior de sociologia no Brasil, pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Em 1934, foi inaugurado a Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP, e dada a necessidade de contratações especializadas, a universidade convidou diversos professores e pesquisadores de sociologia, sobretudo franceses, para integrarem ao corpo docente da universidade. Então, ela chegou aqui em 1890, já com 20 aninhos ela já veio para cá. Trouxeram por, sei lá, deve ter vindo por comunicação, por cartas, um novo método. Eles tentaram basear no que estava acontecendo na Europa e trouxeram para cá. E era comandado por juristas. Depois foi integrada a universidade. E com isso surgiu sociólogos e foi criada a USP. A USP incorporou ao seu quadro a Escola Livre de Sociologia e Política e deu continuidade à pesquisa e ao ensino em sociologia. Os primeiros sociólogos especialistas brasileiros começaram a se graduar por volta de 1936, dando origem a uma nova leva de intelectuais da sociologia, altamente especializados no assunto, o que impulsionou a pesquisa metódica e rigorosa sobre a sociedade em nosso país. Entre os nomes importantes da sociologia diletantes que arriscaram a formulação de tratados sobre a formação do Brasil, podemos destacar Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Ela meio que chegou em 1890 e dessa época os primeiros sociólogos a se formarem foi em 1936. Olha esse tempo, são 46 anos? 46 anos sem um sociólogo especializado aqui no Brasil. E essa é a história da sociologia, como ela chegou no Brasil. Agora essa é meio que a cronologia que eu fiz. E agora eu vou falar sobre mais dois sociólogos que a gente está estudando na escola, que posso dizer que eles são bem importantes nos seus métodos assim de ver o que eles fizeram, coisas assim muito importantes. Max Weber. Esse é um cara nascido em 21 de abril de 1864, inclusive ele fez aniversário ontem, e falecido em 14 de junho de 1920. Foi um dos precursores da sociologia econômica. Seus estudos recaíram sobre questões teóricas metodológicas acerca de origem da civilização ocidental e seu lugar na história universal. Weber acreditava que a função do sociólogo seria compreender o sentido das chamadas ações sociais e explicar suas lógicas causais. Assim, suas contribuições foram em direção à análise multicasual dos fenômenos sociais. Em seus estudos, Weber destaca fatores culturais e materiais do surgimento das instituições modernas. Também analisa o consequente processo da racionalização
e desencantamento do mundo que as acompanha. Weber buscou compreender a sociedade de modo mais abstrato, integradas às condições históricas e culturais e sociais. Meio que eu aprendi assim, a filosofia estuda da onde veio e a sociologia explica como veio, entendeu? Como ela funciona, como ela é. Foi um método que Max Weber meio que falou que os sociólogos precisariam fazer, que é pegar uma coisa e compreender o que ela funciona, para que ela serve. Pegar, sei lá, uma caixa e ver para que ela serve. Aí tem que explicar para as pessoas o que ela serve. Ah, pegar a política e dizer, ah, isso daqui serve para tal coisa, isso daqui serve para tal coisa, isso daqui serve para tal coisa. Eu acho que é isso. Karl Marx, eu acho que é assim o nome dele. Nasceu em 1818, então território da Prússia. Apesar de ser um dos maiores críticos do capitalismo e da divisão de classes sociais, ele nasceu no seio de uma família de classe alta alemã. Suas contribuições para a filosofia contemporânea incluem, além da análise social e econômica, um novo conceito de dialética, baseado na produção de material da humanidade. Seu conceito dialético, chamado de materialismo histórico dialético, proporciona uma nova visão para a análise social e científica sobre a história da sociedade. Ao analisar a produção material da Europa no século XIX, Marx identificou a marcante desigualdade e a exploração de uma classe detentora dos meios de produção burguesia sobre a classe explorada proletariado, o que marcou profundamente a sua carreira. Ele meio que trouxe um método de analisar as sociedades da Europa, América, como elas funcionavam. Ele analisou que a Europa funcionava como os burgueses tomavam conta e não tinha tipo, eles meio que mandavam assim, e que o dinheiro estava acima de tudo e as pessoas que não tinham condições ficavam meio que abaixo, elas tinham que sobreviver por sobreviver. Era meio que esse o conceito dele, o método dele que ele desenvolveu. Então, eu acho que é isso. Vou passar um álcool em gel e acho que vou dormir, porque eu tô na quarentena e eu tive que fazer esse trabalho, que é bom fazer de vez em quando. Tô fazendo bastante, né? Tem que até tirar minha máscara, tirar meu ósculo. Falou, família, e valeu, valeu pelo 10 também, que eu tô ligado. Mentira, que Deus te abençoe. Amém, falou.